Gyarados vermelho. Eu tava com uma certa dificuldade de como começar esse vídeo, e acho que é a primeira coisa que vem na minha cabeça quando eu penso em Pokémon Shiny. Não é o primeiro que a gente vê no anime, mas, sem dúvidas, é um dos mais impactantes por ter um arco próprio. E imagina a minha surpresa quando, com 12 anos, jogando Pokémon Crystal, que ao chegar no Lake of Rage, eu o encontraria. Esse foi o meu primeiro contato com o Shiny nos jogos, e daí pra frente, alguns outros ocorreram. Um Tentacool no Fire Red, um Electrode no Heart Gold, um Ganchos no Sun. Foram poucos, e mesmo sendo Pokémon regulares, minha reação sempre foi a mesma. Eu preciso capturar. Porém, eu nunca cheguei a fazer uma Shiny Hunt. Nunca senti vontade nem paciência, e particularmente, eu acho legal quando ele aparece do nada, por puro acaso. Em contraparte, eu tenho amigos que adoram fazer isso, que uma das partes divertidas do jogo para eles é essa atividade. Daí vem a pergunta: o que leva alguém a dedicar horas, dias, semanas só para conseguir a versão rara de um Pokémon? E aí, Dutra aqui, e seja bem-vindo ao Papo Monstro. Para você que caiu aqui de paraquedas e não tá habituado com Pokémon, deixa eu te contextualizar melhor. Durante muito tempo nos jogos da franquia Pokémon, o mundo era estruturado em encontros aleatórios. Você atravessa uma rota, pisa na grama alta, entra numa caverna, surfa num lago, e de repente a tela escurece, a música muda e um Pokémon selvagem aparece. Esse sistema existe desde Pokémon Red e Blue e moldou a experiência de exploração da série. Ainda que hoje isso tenha sido levemente alterado, com você podendo ver os Pokémon antes mesmo de entrar em uma batalha, a imprevisibilidade faz parte do design. Você nunca sabe exatamente o que vai surgir. Pode ser algo comum, pode ser algo raro, pode ser algo que você já viu 100 vezes, e estatisticamente falando, quase sempre será. Mas dentro dessa mecânica, existe uma variável invisível, um número escondido no código do jogo. Durante muitas gerações, a chance de um Pokémon aparecer com a coloração diferente era de 1 em 8.192. Mais tarde, esse número foi reduzido para 1 em 4.096. Isso talvez não pareça tão difícil de ocorrer, mas percentualmente falando, isso significa algo em torno de 0,012% a 0,024%. É uma fração quase irrelevante, algo que, do ponto de vista racional, você sequer deveria considerar como uma possibilidade real durante uma jogatina comum. E ainda assim, ela pode ocorrer. O Pokémon surge, a animação brilha, um efeito sonoro diferente toca, e aquela criatura que você já enfrentou dezenas, talvez centenas de vezes, aparece com a paleta alterada. Um Charizard negro em vez de um alaranjado, uma Ponyta cujas chamas brilham em azul, um simples Pidove com um tom levemente diferente que, de repente, parece extraordinário. Inclusive, é legal até mencionar que esse termo não foi originalmente criado pela franquia. Os Pokémon simplesmente eram descritos como Pokémon de cor diferente. Por isso, o Shiny Gyarados era chamado no anime e no mangá de Gyarados vermelho. Foram os fãs que os apelidaram assim por conta das estrelas que rodeavam o Pokémon quando ele era encontrado. E somente na quarta geração, o termo foi oficialmente abraçado pela franquia. Ponto para a comunidade. Quando alguém escuta isso pela primeira vez, a reação costuma ser automática. Então ele é mais forte? Não. Tem habilidades exclusivas? Também não. Status melhores? Alguma vantagem competitiva? Como é que eu te conto isso, hein? O Shiny é mecanicamente idêntico ao seu equivalente comum. Mesma base de status, mesma distribuição possível de atributos, mesmas habilidades, mesmo potencial estratégico. Em batalhas competitivas, ele não oferece absolutamente nenhuma vantagem. Em termos de eficiência, ele é irrelevante. A única diferença concreta
é estética, é a cor. E talvez esse seja o ponto mais intrigante de toda a discussão. Porque se formos analisar sob uma lógica utilitarista, aquela que avalia valor com base em função e desempenho, o Shiny deveria ser indiferente. Ele não facilita sua jornada, não ajuda a zerar o jogo mais rápido, não aumenta suas chances em torneios, ele não melhora nada. E ainda assim, quando ele aparece, a reação é unânime. O coração acelera, você entra em estado de alerta máximo para não errar o golpe, não derrubar sem querer, não falhar a captura. Há relatos de jogadores que tremem ao encontrar um Shiny, que consegue derrubar a própria live fazendo Shiny Hunt. Meio anticlimático, né? Mas foi isso que todos os presentes na live viram, já que ela caiu na hora que o Shiny apareceu, e foi meio que culpa minha, já que assim que ele apareceu sempre tem um pequeno delay, e durante esse tempo eu comemorei bastante, né? O que aconteceu foi que, como o cabo de rede fica aqui embaixo, perto do meu pé, durante a comemoração eu devo ter extrapolado um pouco e soltei o cabo de rede do computador, fazendo o Wi-Fi cair a live também. Mas se eu posso garantir uma coisa pra vocês, é que foi a melhor comemoração de um Shiny Hitmore que ninguém nunca vai ver. Isso é desproporcional. É uma reação emocional intensa diante de algo que, objetivamente, não altera o sistema do jogo. Então, por que sentimos isso? Essa é exatamente o tipo de pergunta que eu gosto de trazer aqui. O Papo Monstro é o canal que fala sobre Pokémon, sempre trazendo o tema para o campo da filosofia, psicologia e às vezes imaginação e teoria. Então, se esse tipo de conteúdo te agrada, se una ao exército de monstros, você vai ser super bem-vindo. E pra você que já é inscrito, deixa o like e comenta aí qualquer coisa aí embaixo. De verdade, pode ser até um Shiny que já apareceu pra você. Isso ajuda demais no engajamento e faz o YouTube entender que esse tipo de conversa precisa alcançar mais gente. Agora, vamos entender o que realmente está acontecendo dentro da nossa cabeça quando um Shiny aparece. A caça ao Shiny é, sem exagero, um prato cheio para psicologia comportamental. Se a gente tirasse Pokémon da equação e trocasse a grama alta por um ambiente branco de experimento, o mecanismo continuaria funcionando da mesma forma. Porque no centro da prática, ele não tem a ver com Pokémon, ele tem a ver com o cérebro humano. Imagina um botão. Toda vez que você aperta, existe uma pequena chance de você ganhar um bolo. Não é garantido, não tem cronograma, não tem aviso prévio, às vezes você aperta 10 vezes e nada acontece, você aperta 50, 1000, mas existe a possibilidade. Você continuaria apertando? A maioria das pessoas continuaria. Esse mecanismo recebe o nome de reforço intermitente, um conceito amplamente estudado dentro da psicologia comportamental desde os experimentos de B.F. Skinner com pombos e ratos em caixas de condicionamento. O princípio é simples e, ao mesmo tempo, assustadoramente eficaz. Recompensas distribuídas de forma imprevisível tendem a gerar comportamentos mais persistentes do que recompensas constantes. Quando a recompensa é garantida, o comportamento se estabiliza. Quando ela é incerta, o comportamento se intensifica. É exatamente por isso que máquinas de caça-níqueis são projetadas com recompensas variáveis. É por isso que loot boxes funcionam. É por isso que você atualiza uma rede social esperando uma notificação. O cérebro humano é particularmente sensível à possibilidade de ganho incerto. A incerteza cria expectativa, e expectativa gera engajamento. Inclusive tem vídeo sobre expectativa aqui no canal. O card vai estar aparecendo aqui em cima para você assistir. Na prática da Shiny Hunt, dentro da franquia Pokémon, cada encontro aleatório carrega essa possibilidade. Você sabe que estatisticamente é improvável, você sabe que pode levar horas, mas você também sabe que isso pode acontecer no próximo encontro. Pode ser agora, pode ser no próximo, pode ser depois de 10.000 tentativas. E essa margem de possibilidade, por menor que seja, mantém o sistema ativo. O jogador entra em um estado psicológico curioso. Ele não está apenas jogando, ele está antecipando. Cada transição de tela carrega um micropico de expectativa. Cada animação de batalha é uma pequena roleta girando. A experiência deixa de ser sobre capturar Pokémon ordinários
e passa a ser sobre esperar o extraordinário. Existe um detalhe neurobiológico importante aqui. Popularmente se diz que a dopamina é liberada quando você ganha, mas pesquisas em neurociência mostram que a dopamina está muito mais associada à antecipação da recompensa do que com a recompensa em si. O cérebro responde com a maior intensidade à possibilidade do que com a concretização. É como a Pokébola girando as 3 vezes antes de capturar o Pokémon. Cada giro acaba sendo mais empolgante do que a própria captura. Isso explica porque, muitas vezes, o momento mais intenso não é exatamente quando o Shiny aparece, mas os segundos imediatamente anteriores à confirmação visual. A transição da tela, o brilho inicial, o reconhecimento instantâneo de que algo está diferente ali. Convenhamos, o sistema é elegante. Ele transforma a rotina em suspense e faz com que qualquer atividade objetivamente monótona, entrar e sair de uma rota, reiniciar um jogo, repetir encontros, se torne psicologicamente envolvente. O Shiny, nesse sentido, deixa de ser apenas uma variação estética e se transforma em um troféu neuroquímico. Ele representa a convergência entre sorte, persistência e tensão acumulada. Ele é a materialização de horas investidas sob a promessa de que, em algum momento, o improvável poderia se tornar real. Mas reduzir tudo isso à dopamina seria simplificar demais. Porque se fosse apenas um mecanismo químico, qualquer recompensa incerta serviria da mesma forma. E ainda assim, nem toda atividade baseada em reforço intermitente desperta o mesmo tipo de apego simbólico que a Shiny Hunt desperta. Daí eu te digo, existe algo além do circuito de recompensa. Imagina que você está andando na rua. Você teve que ir no mercado comprar frango para bater a sua meta diária de proteína. No caminho, trânsito normal, carros populares, modelos que você já viu centenas de vezes, cores previsíveis, formatos familiares. Nada ali exige muito da sua atenção. Seu cérebro, inclusive, aprende a ignorar esse padrão. Ele automatiza, ele economiza energia. E então, no meio desse fluxo comum, passa uma Ferrari. Você pode não gostar de carros, pode não saber diferenciar torque de potência, pode nem ter uma carteira de motorista. Ainda assim, seus olhos provavelmente vão acompanhar aquele objeto por alguns segundos a mais. Ela chama atenção porque ela é rara. E a raridade, do ponto de vista psicológico e econômico, altera drasticamente a percepção de valor. Existe um princípio amplamente estudado nas ciências sociais e no comportamento do consumidor conhecido como lei da escassez. Quanto menos disponível algo é, maior tende a ser o desejo por ele. Não necessariamente porque ele seja objetivamente superior, mas porque a sua disponibilidade limitada o transforma em exceção. O ser humano é altamente sensível à exceção. Em um ambiente de abundância, o que é comum se torna invisível. O que é escasso se torna destaque. A escassez cria contraste e o contraste cria significado. Dentro da franquia Pokémon, o Shiny ocupa exatamente esse lugar simbólico. Como eu falei, ele é idêntico à sua contraparte comum, mas ele é estatisticamente improvável, e essa improbabilidade muda tudo. A raridade transforma o encontro ordinário em evento. Transforma um momento corriqueiro da exploração em algo digno de ser lembrado. Se Shiny para você é uma coisa mais rara, muito provavelmente você lembra exatamente onde você os encontrou. Em mercados de luxo, produtos limitados são frequentemente mais desejados não por entregarem maior funcionalidade, mas por sinalizarem exclusividade. A escassez cria um filtro implícito. Nem todos terão. E aquilo que nem todos podem ter, adquire um peso simbólico maior. O Shiny funciona como um bem simbólico dentro do ecossistema do jogo. Ele comunica algo, isso não é comum. E nós, como espécie, temos uma relação profundamente emocional com aquilo que foge da norma. Se pararmos para pensar, existe também um elemento que é quase evolutivo nisso. Ao longo da história, recursos escassos significavam sobrevivência. Comida rara, território limitado, parceiros seletivos.
Nosso sistema cognitivo foi moldado para prestar atenção ao que é raro porque muitas vezes o raro era vital. E ainda hoje, mesmo sabendo racionalmente que são apenas pixels em uma tela, nosso sistema emocional responde como se a raridade importasse. Por isso, quando um Shiny aparece, não estamos reagindo apenas a uma mudança de cor, estamos reagindo à quebra de um padrão, à interrupção da previsibilidade, à confirmação de que algo improvável aconteceu diante dos nossos olhos. Mas será que é só isso? Será que caçar um Shiny é apenas sobre conquista por algo diferente? Ou existe algo ainda mais profundo por trás dessa prática? Se a gente volta pro exemplo da Ferrari, dá pra olhar com outra lente. Por que alguém compra um carro tão chamativo, sendo que no final a utilidade é a mesma, e do ponto A ao ponto B, que poderia ser cumprida por inúmeras outras alternativas, muito mais acessíveis, econômicas e racionais? Porque ela não é apenas um meio de transporte. A Ferrari é um símbolo. Símbolos condensam o significado. Eles comunicam algo que vai além da matéria que os compõe. Um relógio de luxo não é apenas um instrumento de medição de tempo. Uma roupa de grife não é apenas tecido. Da mesma forma, um Shiny não é apenas um Pokémon com coloração diferente. Ele é um referencial. Dentro do universo da franquia Pokémon, onde milhões de jogadores atravessam as mesmas rotas, enfrentam os mesmos ginásios e capturam as mesmas espécies, o Shiny representa a ruptura na igualdade da experiência. Ele introduz distinção onde, em tese, todos compartilham a mesma jornada. É engraçado como isso me lembrou de Nietzsche. Em seus escritos, ele fala sobre a vontade de potência, frequentemente interpretada como a força que impulsiona o indivíduo a afirmar sua própria existência, a expandir a sua singularidade, a não se diluir na massa, chegando até a afirmar que apenas um homem doente se contentaria em apenas se adaptar e sobreviver. Existe, segundo essa leitura, um impulso humano fundamental de diferenciação. Não basta apenas existir, é preciso afirmar-se. Dentro desse quadro, possuir algo raro pode funcionar como uma microafirmação simbólica. Não se trata necessariamente de vaidade explícita ou competição direta. Trata-se de um gesto silencioso que diz: minha trajetória teve um evento singular. Minha experiência não é idêntica à de todos os outros. Ter um Shiny pode parecer trivial à primeira vista, mas sob essa lente, ela se torna uma pequena declaração de singularidade. Eu não sou mais um. Em uma comunidade global, onde bilhões jogam os mesmos títulos, exploram as mesmas mecânicas e compartilham as mesmas memórias coletivas, qualquer elemento que rompa essa padronização ganha relevância existencial. O Shiny ele se torna a marca de um encontro improvável que pertence apenas àquele jogador. E se fosse apenas uma visão isolada do bigodudo, talvez desse para relativizar. Só que aí vem Bauman, que, se pra você tem nome conhecido, foi o cara que falou sobre as relações líquidas e é o motivo de você não conseguir ter um relacionamento duradouro, descrevendo a sociedade com a característica da fluidez, da substituição constante e pela fragilidade das identidades. Relações se tornam temporárias, objetos rapidamente se tornam obsoletos, tendências nascem e morrem em questão de semanas. Vivemos segundo essa perspectiva, em um ambiente onde tudo pode ser trocado e esquecido, inclusive a gente. Nesse cenário, símbolos de individualidade assumem um valor desproporcional. Se as identidades são estáveis e constantemente reformuladas, qualquer referencial que ofereça uma sensação de distinção tende a ser abraçado com intensidade. O Shiny, então, deixa de ser apenas uma raridade estatística e passa a funcionar como uma insígnia identitária. Ele sinaliza dedicação, sorte, persistência, ou pelo menos a combinação desses fatores. Ele opera como uma insígnia dentro da comunidade Pokémon.
Existe algo que quase ninguém admite em voz alta, mas que atravessa silenciosamente boa parte das nossas escolhas. O medo de ser comum. Não o comum no sentido moral, não o comum enquanto simplicidade honesta, mas o comum enquanto invisibilidade, enquanto ausência de marca, enquanto possibilidade de passar pelo mundo sem deixar rastro. Ninguém cresce dizendo que quer ser esquecível. Ninguém constrói planos de vida para ser mediano. Eu não vou mentir para você, eu faço esses vídeos porque eu quero ser visto, quero ser ouvido, quero ser lembrado, que você e muitas outras pessoas assistam. E se meus pensamentos fazem sentido para você, melhor ainda, eu ganho 2 vezes. Desde cedo, somos incentivados a nos destacar, a ter algo a mais, um talento, uma conquista, um diferencial. A lógica meritocrática contemporânea não apenas valoriza a distinção, ela praticamente exige. Currículos precisam se diferenciar, perfis precisam se destacar, postagens precisam performar. O ordinário hoje parece insuficiente. Dentro desse contexto, o Shine se torna uma metáfora quase perfeita. Ele é o oposto do padrão, ele é a quebra da repetição. Em um ambiente onde dezenas de encontros produzem sempre o mesmo resultado visual, ele surge como uma exceção. Ele chama atenção porque ele interrompe a normalidade. E isso conversa diretamente com o mundo em que vivemos. Redes sociais amplificaram a comparação em níveis inéditos. Não nos comparamos apenas com pessoas à nossa volta, mas com milhares de pessoas simultaneamente. Vidas editadas, corpos idealizados, conquistas filtradas. A exposição constante cria uma espécie de competição silenciosa por relevância. Nesse cenário, validação se torna moeda. Curtidas, comentários, compartilhamentos são pequenas confirmações de que fomos vistos, de que nossa presença produziu impacto. Antes da internet, encontrar um Shine era uma experiência íntima ou, no máximo, compartilhada com um grupo restrito. Você mostrava para um primo, um amigo da escola, alguém da sua vizinhança, a validação era local. Hoje, você encontra um Shine e pode publicá-lo instantaneamente. Pode gravar a reação, pode ser transmitido ao vivo, pode transformar aquele momento em conteúdo. A experiência deixa de ser apenas pessoal e se torna potencialmente pública. E daí, a raridade vira performance. O que antes era um evento individual passa a integrar um circuito de reconhecimento social. O Shine não é apenas capturado, ele é exibido, ele entra em timelines de vídeos, em discussões, ele circula. E com isso, seu valor simbólico se amplia também. Porque símbolos dependem do reconhecimento para atingir o seu potencial máximo. Uma insígnia escondida na gaveta comunica menos do que uma exibida no peito. Da mesma forma, um Shine ganha uma nova dimensão quando alguém olha para ele e reage: "Caralho, muito f***". Essa reação não é apenas admiração estética. É reconhecimento, é confirmação de que aquele evento raro tem peso dentro de uma comunidade que entende a sua improbabilidade. E talvez seja por isso que a caça ao Shine se intensifique em uma era marcada pela exposição constante. Em um ambiente onde todos buscam alguma forma de destaque, possuir algo estatisticamente improvável funciona como uma microprova de singularidade. E não me entendo errado, não é que o jogador conscientemente pense: preciso disso para não ser comum. O processo ele é bem mais sutil. O Shine oferece uma oportunidade para a diferenciação dentro de um espaço compartilhado. Ele adiciona uma camada extra à identidade do jogador. Em um mundo saturado de conteúdos e experiências padronizadas, qualquer ruptura na repetição se torna valiosa. O Shine representa essa ruptura. E talvez o fascínio por ele releve algo desconfortável. O quanto dependemos de pequenos referenciais de exceção para nos afastar da sensação de anonimato. No fim das contas, o Pokémon de cor diferente só atinge a sua plenitude simbólica
quando alguém reconhece a sua diferença, quando alguém valida a sua raridade, quando alguém reage. Porque, em última instância, não buscamos apenas ser diferentes. Buscamos que essa diferença seja vista. Porque, às vezes, tudo que a gente quer é não ser só mais um Pokémon na grama alta. Não esquece do like, se inscrever no canal e... valeu!